Bem-vindos ao episódio 2 aqui de Spoleto. Hoje a gente vai fazer uma trilha na via clássica, que é de uma ferrovia desativada, que ligava Spoleto até Norcia. Aqui de Spoleto saem basicamente 3 trilhas importantes. A de mountain bike, que faz todo esse trajeto, inclusive se você quiser sair de Assis e ir até Norcia, por esse caminho é possível. O caminho de São Francisco e o trecho de Spoleto aqui é um trecho difícil. E esse caminho circular aqui na cidade com intensidade média, que a gente vai fazer hoje, vai ser a primeira de outros episódios. E segue o Verde Itália para mais conteúdos como esse. Essa ferrovia, ela começou a ser construída em 1906 para conectar o pessoal dessa região entre os Apeninos, ter um transporte barato e eficiente, tanto que era um trem elétrico inicialmente o projeto, e também para escoar a produção aqui da região, principalmente do azeite de oliva. Só que decorrente da ociosidade, do alto custo e com os terremotos constantes, acabaram encerrando essa operação lá nos anos 60, e aí esse caminho ficou para os aventureiros aproveitarem e desfrutarem a natureza aqui nessa região. Então o acesso é muito fácil, se você vier de trem com bicicleta, fica próximo. Aqui a rodovia tem estacionamento, é bem sinalizado, é seguro, então você consegue acessar de bicicleta ou caminhando sem ter que cruzar, tem passarela. É bem legal, então é um passeio que vale a pena. Se você for ficar 2 dias em Spoleto, a gente recomenda essa trilha de intensidade média, porque a gente vai ter uma vista privilegiada do Monte Lúcio, da cidade antiga, é bem legal. Como é que tá o clima aqui na Úmbria, né? Depois de um inverno chuvoso, aqui o clima é continental, as estações são bem definidas. A primavera já começa a dar notícias agora, final de fevereiro, início de março. A gente pegou um dia bem ensolarado, graças a Deus. Eu fiz um vídeo já sobre o clima e geografia, se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui. Então a gente tá começando a tirar as camadas, né? Eu vim com uma blusa meia estação, tava com uma fleece. Não tô de segunda pele mais, só que no primeiro quilômetro de trilha eu já tirei a fleece. Então agora eu só tô com uma camiseta e uma blusinha meia estação. Como é uma antiga ferrovia e ela vai cruzar os Apeninos, então ao longo do caminho vão ter alguns túneis, mas assim, a distância dele é pequena, não precisa ficar claustrofóbico, porque eu já começo a me dar um ataque cardíaco. Mas no total são 2 quilômetros, mas ele é todo fracionado. Então logo aqui no primeiro 1,5 km já vai ter essa travessia e vai até o final aí, hora ou outra, a gente vai acabar encontrando um túnel, tá?
Assim como no caminho de São Francisco, a gente acaba andando próximo a algumas propriedades rurais. Então não fica tão desamparado se precisar de socorro. Na descrição eu vou deixar algumas informações, caso você precise de algum resgate na Itália, emergência, bombeiro e por aí vai. Diferente do caminho de São Francisco, que a gente tinha muitos lugares para sentar e abastecer com água, esse é o primeiro lugar que dá para a gente sentar e fazer um lanche depois de 6 quilômetros. Então eu achei ruim essa parte assim para ter um descanso. Aqui é uma antiga estação, como se fosse um ponto de parada, e ali a gente já tem a nova rodovia, né? Então com a desativação da estrutura ferroviária, acaba usando a estradinha. Então esse pedaço a gente anda paralelo, então tem casa, tem algumas fazendas, a gente vai acabar sentando aqui, fazer um lanche e é isso. Então ali a gente encontrou um ponto de abastecimento de água, aqui tem uma árvore com sombra. E o que eu trago aqui na nossa mochila, tá? A gente usa uma mochila de 20 litros, que é para passar o dia. Se não tivesse que trazer blusa, poderia ser uma só para nós dois. Então a gente tem espaço, água, né? Importante. A gente tem uma garrafa de alumínio cada um. Espaço para blusa. Eu gosto de trazer um álcool em gel. Os lanches que eu fiz em casa. E esse mesmo saquinho biodegradável a gente usa depois para deixar o lixo. É importante você cuidar do seu lixo. A gente traz uma fruta, um petisco. Eu gosto também de trazer papel toalha, né? Se precisar fazer um xixizinho, alguma coisa, sabe como é que é? Lenço umedecido, as mulheres entenderão. Documento e um remedinho. Para, por exemplo, se tiver algum corte, algum ferimento leve, eu trago um dipirona e trago o band-aid se precisar. Então, basicamente, para passar o dia, essa é a nossa mochilinha. E o Magdiel tem tudo isso repetido, mais os equipamentos de gravação que a gente usa aqui no Verde Itália. A tradição do lanchinho da trilha, cebola, cogumelo, mostarda. Segue o Verde Itália para mais dicas gastronômicas. A gente chegou no ponto mais alto dessa trilha, mas é um desnível só de 291 metros. Muito espaçado. Vou deixar o print aqui do mapa. Então, parece que a gente está andando no plano. Não é nenhuma subida extremamente agressiva. Passou um casal de bicicleta aqui e é uma ótima ideia. Vocês podem alugar bicicleta na cidade e fazer esse caminho. A trilha, mais ou menos aqui próximo a Bordiano, que é uma vilinha, ela faz um desvio por uma estradinha de asfalto, mas é super sossegado. Então não passou uma alma viva até agora, acho que são 2 quilômetros por aqui. Aqui, pessoal, ele está sugerindo um caminho alternativo pela estrada de terra. Só que a gente não sabe a distância, não tá esse caminho no mapa. A gente vai seguir o que está no aplicativo, tá?
Eu já falei outro vídeo, vou deixar aqui, eu uso o AllTrails. Para mim ele é o melhor, ele e o Wikiloc são muito bons. Eu vou colocar o print aqui, mas a gente tem duas opções, né? Se você seguir a estradinha de asfalto, vai chegar em Bordiano, uma vilinha medieval. Só que a gente olhou aqui no mapa e tá tudo fechado, até porque é baixa temporada, então a gente não vai desviar o caminho. E a gente vai seguir pela estrada de terra, retomando, não deu nem 2 quilômetros pelo asfalto, foi bem rápido. E aqui já é retorno, tá? Como é uma trilha circular, a gente já vai começar em breve ver a cidade de Spoleto. Agora na retomada, a gente sai da estrada antiga, porque a gente não vai até norte, né? A gente vai voltar para Spoleto. E o chão tem bastante pedregulho, é o que eu sempre falo. Bota adequada de trilha. Ah, dá para vir de tênis? O primeiro trecho até dá, mas descida eu sempre falo que é perigoso. Então, botinha adequada. Como a gente tá numa retomada e descida, é um pouquinho mais de mata fechada. Lembra bastante o início do caminho de São Francisco, que a gente fez lá, o trecho Valfábrica-Assis, que é um pouco mais o vale. A gente está até ouvindo água, passa um riozinho aqui embaixo. E a descida com um pouco de cascalho, mas ainda segue sendo uma trilha ok e boa assim para se fazer. Chegando aqui em Spoleto, a gente consegue ver a roca lá embaixo e a Ponte das Torres. E aqui à nossa esquerda, a gente tem o Monte Lúcio, que é o monte da cidade. Inclusive tem uma trilha difícil aqui. A gente não vai fazer, porque sofrimento é escolha. Então a gente começa a ter uma vista bem bonita aqui da cidade e do vale. Toda vez que a gente está na roca da cidade ou na Ponte das Torres, a gente vê um pessoal caminhando e nunca encontra essa entrada, né, aqui no Monte Lúcio. Aí hoje a gente encontrou. A nossa via termina por essa trilha. E o mais legal é que a gente encontrou uma parede de escalada, aparentemente recém-feita. Para quem não sabe, eu sou uma escaladora aposentada e me deu muita saudade desse tempo, e é muito legal também a conservação que o Clube Alpino de Spoleto faz aqui, tanto da parte esportiva de escalada, mas também das caminhadas aqui entre os Apeninos. A gente vai encerrar nossa trilha por aqui hoje, com essa vista da roca. A gente desviou um pouquinho o caminho, mas eu vou deixar todas as informações na descrição. Segue, compartilha, curte esse vídeo e até a próxima!